Fala, vencedores, estamos ao vivo. Como é que vocês estão? Tudo bem? Uma ótima noite a todos, em nome de Jesus. Vamos chegando aí, vamos se ajeitando. Deus abençoe a vida de todos. Estamos ao vivo no Instagram. Vamos nessa para mais um desafio aí de estudos aí. Vai ser poderoso, pode ter certeza disso. Vai ser sobrenatural que vai acontecer aqui, viu? Como é que vocês estão? Tudo bem? Ednete Oliveira, Deus abençoe, uma ótima noite. Maria Ferreira, Sidney Assis, Domenice Lima tá aí, a Fabiana também. Olha que bênção, o pessoal tá chegando aí. É isso aí, gente. Já compartilha aí para as pessoas que você conhece já, para estar participando também dessa live, porque vai ser, gente, sem palavras para descrever. Rosa Maria, Deus abençoe sua vida. Rosa Maria também, olha só, tá aí. Fabiana, boa noite. Vamos nessa, gente, vamos nessa, porque vai ser poderoso esse estudo aqui, tá bom? E você vai aprender muita coisa interessante a respeito desse desafio, né? A respeito do mundo espiritual, da saga de Lúcifer. Você vai entender tudo isso. E eu tenho certeza que vai acrescentar na sua vida espiritual, você saber disso, ok? Porque o que liberta é o conhecimento, né? O conhecimento da verdade é o que nos liberta. Então, já vai preparando o caderno aí, já vai preparando tudo, porque esse desafio promete. Olha quem mais tá aí. Ivan Lima, que Deus abençoe sua vida, Ivan Lima. Olha só que bênção, tá aí. Vocês estão conseguindo me ouvir? Tá sem áudio aí, gente? Luciane, Adriane. Olha só. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Pra gente começar aí. Se você estiver me ouvindo, coloca nos comentários aí, ok? Coloca um ok aí, confirma aí pra gente. Ana Gil tá aí, ótima noite. Adélia Freire, Nelinha também tá aí. Olha só, a galera tá chegando aí em peso, todo mundo, os vencedores aí, ó. Que bênção, os generais do reino chegando. Estão me ouvindo? Tá ok? Se tiver ok, então me avisa, que eu já vou começar. Vamos fazer uma oração pra gente começar esse desafio aí. Tá dando pra ouvir? Sim. Aí, ó. Deu certo aí, né, Maria Ferreira? Glória a Deus. Josiane também tá aí. Olha só que bênção. Tá chegando o pessoal. É isso aí, gente. Então vamos nessa. Vamos começar já. Vamos fazer uma oração. Pai, nós te agradecemos, Pai, por tudo. Muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui aprendendo mais a Tua palavra, Senhor. Nos dá direção, Pai. Abre os corações de cada pessoa. Meu Deus, que o Teu Espírito Santo possa trazer a revelação para cada um de nós nessa noite, Pai. Fortaleça, nos traga vida, transformação no conhecimento e na vida dessa pessoa. Em nome de Jesus, me dá direção. Seja bem-vindo, Espírito Santo, nesse desafio. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bora pra cima, gente. Olha, a Tânia também tá aí. Glória a Deus. Não podia faltar. Vamos lá, gente. Presta bastante atenção no que eu vou falar pra você. Existem alguns textos na Bíblia que Deus usa uma projeção profética. Como é importante ter essa projeção profética? Por que Deus usa isso? A pergunta é, por que Deus usa projeção profética? Primeiro, nós temos que saber o que é isso, né? Presta bastante atenção. Existem muitas coisas no mundo espiritual. Até mesmo mais do que no mundo natural. Até porque tudo que é natural veio do que é espiritual. Como assim? Tudo que é invisível, tudo que é visível, tudo que você vê, veio do invisível, veio do mundo superior. Só um exemplo, por que existem cadeiras, por exemplo? Modelo e figura do que tem no céu, modelo e figura do espiritual, ok? E entre outras coisas. Como que Deus ele vai falar com a gente? Como que Deus vai explicar uma coisa que a gente nunca viu, por exemplo?
Tem muitas coisas na Bíblia que a gente nunca viu, por exemplo, serafim, um querubim, nós nunca vimos. Então, tenta imaginar uma coisa que você nunca viu. Primeiro que você não vai nem conseguir imaginar. E Deus, sabendo disso, ele usa a projeção profética. Que é pegar algo semelhante ao mundo natural para explicar algo espiritual. Ele pega uma coisa visível que você já vê. Isso acontece, por exemplo, lá em Apocalipse. Que João vê os querubins. Eu vi um dos querubins, um tinha cara de leão, outro tinha cara de boi, outro tinha cara de uma águia. Não é que era uma águia, é que ele nunca tinha visto um querubim. Então a forma como foi usada a projeção profética foi para explicar para quem nunca viu como que é um querubim. Por isso que usa essa expressão, é semelhante. Ou seja, não quer dizer que é igual, é semelhante. Conseguem compreender? Então existe muito isso na Bíblia, existe muita projeção profética. Por exemplo, textos usados em projeção profética, Isaías 14, 12, que é o que a gente vai ler, que é o que a gente vai se aprofundar um pouco. Ezequiel 28, que vai falar sobre Lúcifer, ok? Então, anota isso daí, o visível veio do que é invisível. Quando Deus quer te explicar coisas sobrenaturais que você nunca viu, ele vai usar isso, projeção profética. Vamos lá. Existem textos na Bíblia chamado de Logos, outro de Rema, ou os dois juntos. Como assim, pastor? Você já notou que na Bíblia você começa a ler um texto que você começa até a entender, aí depois começa a misturar uma coisa que você não entende, você não consegue discernir aquilo. Então, a Bíblia é cheia desses textos de Rema e de Logos. Primeiro vamos explicar o que é isso. Para o mundo, a palavra para o mundo espiritual se chama Rema. Para o mundo natural se chama Logos. Deus ele fala sobre um eixo de simetria, ok? Ele fala sobre um eixo de simetria. Eu acho que eu já expliquei isso para muitos de vocês, tá? Então, presta bastante atenção nisso daqui. Vou explicar para você. Olha só. Olha só. Mundo natural, ok? E mundo espiritual. Mundo inferior, mundo superior. E aqui existe um eixo de simetria, que é por onde Deus fala. Deus fala sobre um eixo de simetria. A palavra daqui para baixo de Deus chega como Logos. Por isso que fala, no princípio era o Logos de Deus, ok? Então é o verbo, é a palavra no mundo natural. E essa para cima é Rema, que é a palavra para o mundo espiritual. Então, por isso que muitas das vezes, eu vou mostrar para você um exemplo lá em Ezequiel 28. Começa falando de um rei chamado Tiro. Olha só. Logos, natural, palavra natural. Aí depois, olha só, aí depois fala assim, ó, tu eras um querubim. Sai totalmente do contexto. Fica totalmente sem sentido. Por isso que nós temos que entender isso. Porque começa falando de algo natural, o rei de Tiro, aí depois fala, tu eras um querubim. Mas por que Deus ele vai misturando isso? Por que acontece essa mistura de Rema e de Logos? Você sabe por quê? É porque Deus ele quer te explicar algo que você nunca viu, baseado no que é natural. Porque nós só conseguimos compreender coisas naturais. Coisas espirituais nós conseguimos compreender por meio do Espírito. Então Deus ele usa essa projeção profética para que nós venhamos entender. Tem muita coisa no mundo espiritual, gente. Tem muita coisa. Tem seres, tem anjos, tem demônios, tem principados, tem potestades. Tem muita coisa que a gente nunca viu, que a gente nunca teve experiência. Consegue compreender? Então isso é só a introdução, tá, gente? Por isso que as parábolas também, as parábolas elas falam de algo natural, né? Mas de uma forma meio complicada de entender.
né? As parábolas é uma forma que ele usa de uma forma natural, mas é um natural que a gente não consegue compreender. Porque ele, quando se fala de reino, né, é algo espiritual. Entenderam? Então vamos lá, vamos prosseguir aqui. As parábolas também é um tipo de rema. Eu acredito que é um tipo de rema porque fala do reino, aquilo que a gente nunca viu. Ah, meu Deus do céu, gente do céu. Pega essa daí, crente. Segura essa daí. Vocês estão aí? Vocês estão aí? Eu já ouvi muita gente falando o seguinte, que as parábolas que Jesus dizia, Jesus falava por parábolas que era para todo mundo entender. Aí uma hora os discípulos perguntam para Jesus, por que o senhor fala por parábolas? Jesus fala, eu falo para ninguém entender mesmo. Porque somente a vocês é dado conhecer os mistérios do reino. Meu Deus do céu, é muito forte. Mas vamos seguir aqui, gente. Vamos lá, vamos seguir. Gênesis 1:1. Gênesis 1:1 fala o seguinte: No princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra, ok? Pega essa daqui que lá vem um código pesado aqui, muito forte, viu? Gente, no princípio, só que na realidade, esse princípio aqui, muitos judeus devem pensar, a gente está com a revelação máxima, né? No princípio, a gente tem a Torá, a gente tem Gênesis. Mas na verdade, nós cristãos que temos a revelação do que aconteceu antes do princípio de que Deus criou os céus e a terra. Eu vou mostrar uma passagem do que aconteceu antes desse princípio aqui. Vamos lá para João capítulo 1. João capítulo 1. João capítulo 1. Olha só o que diz João 1. No princípio era o verbo. Opa! E o verbo estava com Deus. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Gente, presta atenção. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Está falando de quem? Está falando de Cristo. Ele é o verbo, Ele é a palavra que dá movimento, ok? A palavra que dá movimento e cria as coisas. Agora vamos analisar uma coisa. Jesus ele fala assim, ó, antes que houvesse dia, eu sou. Ó, presta atenção. Nada foi feito sem Ele, inclusive o nada. Inclusive o nada. Como que Deus criou nada? Essa é a pergunta que eu deixo para vocês. Como é que Deus vai criar o nada? E o que que Ele fez? E o que Deus fazia? Quais eram as atividades de Deus antes da fundação do mundo? Eu não sei se você já ouviu falar, mas antes da fundação do mundo, antes dele fundar o mundo, antes dele criar os céus e a terra, acontecia algo chamado pericorese. O que é a pericorese? É a dança da Trindade. Muitos cristãos não acreditam na Trindade, nessa doutrina, né? Mas olha só, acontecia essa dança da pericorese, em que eu vou explicar primeiramente o que nós somos. Nós somos uma alma que tem um corpo espiritual e um corpo físico. O que são os anjos? Os anjos são espíritos que têm uma alma. Nós somos uma alma que tem espírito e corpo. E o que é Deus? Deus é espírito, um ser que tem 3 almas, Pai, Filho e Espírito Santo. Antes, quais eram as atividades dele antes de fundar os céus e a terra? Entenda, antes de tudo isso, era somente Ele. Era somente Ele, somente Deus. E essa pericorese, que era uma dança,
O Pai entrava no Filho, o Filho entrava no Pai, o Espírito Santo, e assim sucessivamente, um conhecendo o outro. Era uma intimidade, um conhecia o outro. Um se manifestava ao outro. Meu Deus do céu, isso é muito forte. Agora presta bastante atenção. Olha só o que diz Provérbios capítulo 8. Daqui a pouco eu vou te explicar como que Deus criou nada. Provérbios, é bom você anotar. Capítulo 8, versículo 22, diz assim, ó. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, desde então e antes de suas obras. Meu Deus do céu, pega esse código aí, crente. Olha só isso daqui, Provérbios capítulo 8, de repente você não está acreditando ainda. Mas olha o que está revelando o que aconteceu aqui. Presta bastante atenção, Provérbios 8, 22. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos. Está falando da sabedoria. Está falando da sabedoria. Desde então, e antes de suas obras, ele já tinha possuído a sabedoria. Que é a sabedoria? É Cristo. A sabedoria é Cristo. Meu Deus do céu. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Olha só, era isso que acontecia. Um entrava no outro e conhecia o outro. Então o Pai sabe muito bem quem é o Filho, sabe muito bem quem é o Espírito. Por isso que ele fala assim, ó, ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Por que o Pai conhece o Filho? Porque no começo aconteceu isso, um entrava no outro, conhecendo um ao outro. E nessa pericorese é que foi se gerado nada. E do nada foi gerado as coisas, ok? Como que Deus vai criar a terra a partir do nada? Como que ele vai fazer isso? Como que ele vai fazer isso? É o chamado Tzimtzum, é uma doutrina judaica da Kabbalah, que se chama contração, que significa contração ou emanação do Todo-Poderoso. Olha só, essa parte aqui de Provérbios 8, 22, que fala que ele me possuía, que revela a pericorese, me conhecia, entrou em mim, entende? Então já vai pegando aí. Então nesse movimento da Trindade, que um conhecia o outro, é que foi se gerado o nada. Como que Deus fez o nada? Ele estava no centro de tudo. No centro de tudo. Ok? Então como que ele faz? Ele se retém, ele se contrai. Ele sai do centro e sobe ao mais alto. E quando Deus retira a sua luz, ele cria o nada, se contraindo. Porque tudo é Deus. E quando Deus sai, o que acontece? Cria-se o nada. Porque quando você está longe de Deus é nada. Mas Deus vai criar a partir do nada a terra. Ai, meu Deus. Vocês estão conseguindo entender, gente? Estão pegando? Ou tá travando aí? Então Deus ele sobe ao mais alto os céus, ok? Por isso que a Bíblia fala que ele habita no lado norte. Por que habita no lado norte? Você pegar uma bússola que aponta norte, sul, leste, oeste, o que vai acontecer lá? A bússola sempre vai mostrar que o norte está acima, porque Deus está acima de tudo. Entendeu? E aí cria-se o nada. Aí ele vai criar a terra, vai fazer todas as outras coisas. Aí vem Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí que vem isso.
Mas antes, as atividades de Deus era conhecer um ao outro. Era essa dança da pericorese, a dança da trindade. Era uma relação íntima e profunda, que um conhecia o outro, um entrava no outro, entende? Extraordinário isso, né? E existe uma dança também em que eles vão girando e um fica no meio. E os outros ficam girando. O que está no meio vai para a roda. E o que tá girando na roda vai para o meio. E vice-versa. E vai acontecendo isso. Agora presta atenção. Gente, meu Deus do céu. Não sei se eu falo essa daqui não. Gente, isso aqui é poderoso demais. Quando eu estava estudando isso daqui, o Espírito Santo me revelou uma coisa tão poderosa que eu tô doidinho para falar para vocês. Será que eu falo, gente? Olha, gente. Ai. Não sei se eu falo isso. Vocês querem que eu fale? É meio forte, hein? É um pouquinho forte. Essa dança da trindade, chamada pericorese, um entra no meio, depois o que está no meio sai, depois vem o outro, o Pai, o Filho, o Espírito Santo vai para o meio, um vai conhecendo o outro. Ele revela isso para a gente. Gente, olha só, para analisar. Para analisar. O Antigo Testamento. O Antigo Testamento não coloca o Pai no centro? Eita, que é isso? Vê se faz sentido. No Antigo Testamento não coloca o Pai no centro? Deus. O tempo todo Deus. E disse Deus, e chamou Deus, e falou Deus, e Deus disse a Abraão, e Deus disse a Jacó, e Deus disse a José, chamou Moisés, e Deus se manifestou ao povo, a Moisés. Deus, é tudo Deus. É ou não é? Então o centro é Deus no Antigo Testamento. Agora, passou-se esse tempo, inicia-se o período em que Jesus, ele vem à Terra. E aí é tudo Jesus, no Novo Testamento é sobre Jesus, é sobre Cristo, Ou seja, ele vai para o centro, ele vai para o centro. Agora o centro é ele. Agora preste atenção, quando ele sobe ao mais altos céus, agora é o Espírito Santo que vem. Agora o centro nos dias de hoje é o Espírito Santo. Porque olha o que Jesus falou: eu vou, mas eu vou enviar o Consolador, o Espírito que o mundo não pode receber. E esse Espírito vai estar com vocês até a consumação do século. Meu Deus do céu, dá uma glória a Deus aí, crente. Olha só, gente. Olha o que Deus está fazendo, olha o que Deus fez. Nesse tempo de humanidade, ele manifestou-se. No Antigo Testamento é Deus, no Novo é Cristo. E nesse agora o Espírito. E tem gente que ainda não acredita nisso, na Trindade. Mas, bom, você pode não acreditar, mas falar que não tem sentido e que não bate as coisas, aí tem que ser muito ignorante. Porque, gente do céu, vocês estão pegando. O próprio Deus está se manifestando. Olha, no início, ele estava se manifestando a ele mesmo. E quando ele passa a criar os céus e a terra, ele começa a se manifestar a nós. Primeiro a figura do Pai, depois o Filho e agora o Espírito Santo. O Espírito Santo está com você até a consumação do século. Meu Deus do céu, gente. É o 3 em 1. Não é que são 3 deuses. Nossa, gente, isso aqui, na hora quando o Espírito Santo me revelou isso, eu fiquei, meu Deus do céu. Fiquei assim pensando, sabe? Ele se manifestava a ele mesmo com essa dança, com esse movimento. Agora ele se manifesta a nós. Pois é. Ai, gente.
Que é isso? Que é isso? Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso, gente. Então, em Gênesis 1, vai começar-se o período da criação, certo? Começar-se o período da criação. Mas, não sei se você já notou que a terra de Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, a priori, ele criou não para os homens. Então, se você percebeu isso, a priori essa terra parece que não era criada para os homens, foi criada na eternidade. Estou falando de Gênesis 1. Porque olha só, no princípio criou Deus os céus e a terra, ponto, está criado. Está criado aqui. Aqui não havia sol, por isso não podia se contar anos, nem horas, nem dias. Ok? Então nós não estávamos aqui, o sol só passa a vir no quarto dia, se eu não me engano, né? Porque essa terra aqui foi criada na eternidade. E Deus vai reformando ela no tempo. Olha só. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ponto. Olha só, aqui que está o detalhe. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Presta atenção. Havia trevas. Por que tem trevas? Por que tem trevas? Por que tem trevas, gente? A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Preste atenção. Anota isso daí. Só há trevas aonde houve luz primeiro. É bom você anotar esse código aí. Só há trevas aonde houve luz primeiro. Porque presta atenção. As trevas não existem. A escuridão não existe. O frio não existe. Agora eu estou partindo para a base da ciência agora. Estou até me sentindo inteligente. Não existe. As trevas, a escuridão é a ausência de luz. Aí eu pergunto para você, por que ela está em trevas? Sabe por que está em trevas? Porque um dia ela estava em luz, só que a luz foi retirada. Deus retirou a luz. Por isso que há trevas. Porque entenda uma coisa, as trevas não existem, nunca existiu antes da luz. A luz sempre veio primeiro. Aliás, as trevas nem existem, é apenas a ausência de luz. Por que existe anjo das trevas? Porque eram anjos da luz. Nunca as trevas vêm primeiro, é sempre primeiro a luz. E quando a luz se retira, aí cria-se as trevas. E as trevas é apenas a ausência da luz. Ai, gente, que é isso? Meu Deus do céu. Era sem forma e vazia. Ela se tornou sem forma e vazia. Porque Deus não criou ela assim. Ela continua sem forma, mas não vazia. Ah, crente, pega essa daí. A terra era sem forma e vazia. Ou seja, se tornou sem forma e vazia. Porque Deus não criou ela assim. Deus não criou a terra sem forma e vazia. Ah, pastor, mas está dizendo... Não, vamos com a Bíblia comigo aqui. Chega para cá. Vamos lá em Isaías. Abra sua Bíblia em Isaías. Isaías, no capítulo 45, no versículo 18. Olha o que diz Isaías 45, 18. Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a confirmou, não a criou vazia, opa, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Gente, presta atenção. Aqui em Gênesis 1:2 está falando que era sem forma e vazia. E aqui em Isaías 45:18 fala que ele não criou ela vazia. Nem sem forma, criou para ser habitada. Ok?
criou para ser habitada, não criou vazia. Mas o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa entre o versículo 1 de Gênesis 1 e o versículo 2, que nós chamamos do gap, que era um parêntese. Aqui tem milhões de anos, chamado na teologia o período pré-adâmico, ok? E para a ciência o período pré-histórico. Então, aqui, essa primeira terra aqui, a priori, que foi criada, não foi para pessoas. Quem que habitava nessa primeira terra? Eram seres angelicais. Inclusive Lúcifer, ele era um governador de todos esses anjos. Ele era o governador. Ok? Você quer ver isso aí? Vamos lá. Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28. Ezequiel 28. Pera aí, deixa eu procurar aqui. Vocês estão conseguindo pegar aí, gente? Estão conseguindo? Ou tá difícil? Tá tranquilo? Tá indo bem? Como é que nós estamos indo aí? Ezequiel 28, a partir do versículo 11 em diante. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação. Olha aqui, ó. Aqui, gente, se você pegar isso daqui, você vai começar a compreender muitos textos da Bíblia. Olha só. Aqui temos o exemplo do texto Rema e Logos, que começa a falar de uma forma natural e depois usa o espiritual e vai misturando. A Bíblia é essa mistura. Uma hora tem textos que são Logos para o mundo natural e ora é Rema para o mundo espiritual. E às vezes é os dois. E esse aqui, Ezequiel 28, é os dois. Porque olha só. Filho do homem, Ezequiel 28, 12. Levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. Rei de Tiro, ok? O que você vai imaginar? Uma pessoa. E dizendo-lhe: assim diz o Senhor, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Olha só. Estiveste no Éden, jardim de Deus. No Éden, nessa terra. Porque muita gente pensa o seguinte: Deus fez o jardim do Éden. Deus fez um jardim no Éden. O que é o Éden? Significa terra fértil. A própria terra que nós habitamos é um Éden, ok? Então olha só. Jardim de Deus, e toda a pedra preciosa era a tua cobertura: sardônica, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, cabúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e teus pífaros. No dia em que foste criado, foram preparados. Aí, ó, aqui que vem um detalhe. Até aí parece normal, né? Mas se liga, olha só o que acontece aqui, ó. No versículo 14, aqui que está o detalhe. Tu eras o querubim, ungido para cobrir. Eu te estabeleci no monte santo de Deus estava. No meio das pedras afogueadas andava. Saiu toda... Começa falando de um rei, aí depois começa falando sobre que ele era um querubim. Você tá vendo? Gente, presta bastante atenção. É óbvio que a palavra não está querendo falar sobre uma pessoa, tá falando de Lúcifer, o próprio Lúcifer. Tá falando do próprio Lúcifer aqui. Tu eras um querubim ungido para cobrir. Entenda, uma coisa é um querubim, outra coisa é um querubim ungido. Lúcifer, ele não era só um querubim, ele era um querubim ungido para cobrir. Agora, cobrir, guardar, proteger. Agora vamos analisar uma coisa. Guardar o que de quem se não tinha diabo nesse tempo? Não, porque se a gente vai guardar ou cobrir alguma coisa, a gente esconde, guarda do ladrão, do salteador, verdade ou não, do diabo.
Mas por que que ele unge Lúcifer para cobrir, proteger, cuidar? É porque tudo que Deus cria, ele prescreve uma lei. Anota isso aí. Tudo que Deus cria, ele prescreve uma lei. E ele criou uma lei para o vento. O vento não pode soprar mais forte do que o determinado por Deus. E existem anjos que cuidam dessa parte do vento. Ok? Existem anjos da água. O mar não pode exceder o seu limite. Então, tudo que Deus quer prescreve uma lei. E coloca anjos, querubins, para proteger, cobrir, guardar e fazer com que essas coisas venham cumprir o seu devido papel. Então, ele era um querubins. Um querubim, ok? Ungido. Permanecias no monte santo de Deus. No brilho das pedras andavas. Ele andava, um querubim, ele andava até debaixo do altar de Deus, onde tem as pedras afogueadas. Ali era o limite dele, ele não podia subir mais. Qual foi o problema dele? Ele quis subir além do que era determinado. Se é um querubim, o querubim não pode subir acima da plataforma, além disso. Ele só pode ir até ali, debaixo do altar. Entendeu? Então vamos lá. Vamos lá em Jó 38. Isso. Jó capítulo 38. Versículo 4. Diz assim. Olha só. Onde estava tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tu tens inteligência. Deus perguntando para Jó, você estava onde quando eu estava fundando a terra? Ou seja, Deus fundou a terra. Ou seja, a terra não foi nenhum acidente cósmico. Não, porque do nada a terra se criou. Como que algo do nada vai vir sozinho? E se veio do nada, tem a mão de alguém. Gente, não tem como a pessoa... Olha, entenda uma coisa. Muita gente fala, não, o Deus que criou foi o Deus da minha religião. Não, foi o meu Deus. Cada religião fala que o seu Deus é que criou a terra. Mas vamos analisar uma coisa. Não tem como provar isso. Porque na natureza, tudo está em 3 em 1. Tem a assinatura de Deus. Você pode ver. Tudo 3 em 1. O tempo, tudo. Passado, presente, futuro. Estão pegando? Átomo, próton, elétron. Dessa parte aí eu não entendo não. Mas basicamente é isso. Tudo 3 em 1. Então tem a assinatura do próprio Deus. Então Deus pergunta para Jó. Aonde você estava, Jó? Você já sabe da resposta. Eu também sei, mas ele não sabia, gente, nesse tempo. Eu sei da resposta. Eu responderia, Senhor, onde eu estava? Eu estava dentro do Senhor. Só que Jó não sabia dessa. Entendeu? Se ele soubesse, ele teria respondido essa daqui. Não, eu estava dentro do Senhor. Porque lá em Efésios não fala que ele nos elegeu, nos conheceu, nos escolheu dentro dele, nele. Então, no princípio estávamos dentro dele, aí ele escolheu, ele tinha um relacionamento com a gente ali. Ele sempre te conheceu. Antes de você pisar na terra, ele já te salvou. Ele já te salvou antes de você se perder. Meu Deus do céu. Não. Isso aí tá forte, não tá, gente? Então, ele fundou, Deus fundou. Deus fez céus e a terra, não foi um acidente cósmico. Aquilo que ele chama de Big Bang é o momento que Deus está criando, mas não é um acidente. Tem a mão dele ali. Tem a mão dele, ok? Os dinossauros, por exemplo, que muitos cristãos acreditam que não existiam. Eles existiam, só que no período pré-Adão. Agora vamos analisar uma coisa. Por que Deus ele vai refazendo os animais ali tudo? É porque vamos analisar. A primeira terra foi para os anjos.
foi para os anjos. Ele está reformando ela, agora não vai habitar em especial anjos, mas agora vai colocar pessoas. Por isso que os animais diminuem. Imagina se a gente estivesse habitando hoje com um animal de 60 metros de altura, aí, um dinossauro. Se a gente é pequeno, entendeu? O máximo que um ser humano pode chegar aí é uns 2 metros e pouco. Os anjos tem mais de 3. Entendeu? Enfim. Alguns segredos do mundo espiritual. Então Deus vai diminuindo os animais. Entende? Então ele cria os céus e a terra. Está criado. E nesse período de Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2, aqui aconteceu a rebelião de Lúcifer. Ok? Aconteceu a rebelião de Lúcifer. Vamos lá. Isaías 14. Isaías capítulo 14. Isaías 14. Diz assim, ó, no versículo 12. Isaías 14, 12. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filha da alva, como fostes cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Aqui nessa versão trinitariana, por isso que eu gosto da trinitariana, porque conserva a base da trindade, ok? Ah, pastor, mas eu não acredito nesse negócio de trindade, porque Deus é só um, não sei o que. Vamos analisar uma coisa. Aí Jesus fala assim, olha, vocês vão fazer discípulos por todo mundo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lá em Mateus 28 ele fala isso. Nem vocês, batizando... Bom, se não tem esse negócio de trindade, então ele não deveria ter falado aquilo. Pois é, gente. Vamos lá. Então, olha só. A versão trinitariana tem o nome Lúcifer. Nas outras versões não tem. Tipo, King James, corrigida, atualizada, não tem o nome Lúcifer. Às vezes é filha da alva, estrela da manhã. Talvez a versão da sua Bíblia saia estrela da manhã, filha da alva, ok? Mas olha só, como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filha da alva, como foste cortada por terra, tu que debilitavas as nações. Agora vamos analisar uma coisa. Da onde eles tiram essa teoria de que Lúcifer morava no céu? Porque ele caiu de lá. Satanás, Jesus falou assim para os discípulos, eu vi Satanás caindo do céu, como um raio. Agora, não tem nenhum canto na Bíblia, nenhuma palavra na Bíblia que fale que ele morava lá. Porque eu já caí da bicicleta diversas vezes e não moro nela. Não quer dizer que eu moro nela, só porque eu caí. Só porque eu caí dela não quer dizer que eu moro nela. É porque a ideia, se a gente for analisar as coisas de Deus, do mundo espiritual, baseado na nossa cabeça, a gente vai querer que as coisas sejam segundo a nossa cabeça. Então presta atenção. Qual é a ideia que as pessoas pensam? É que todo anjo mora no céu. Tem um monte de anjo acampado ao meu redor, tem um monte de anjo acampado ao seu redor, não sai de perto de você. E tem anjo que fica perto de você só esperando você orar. Quando eles oram, ele leva a tua oração. Quando você ora, ele leva a tua oração. Porque Santíssima Trindade se diz Pai, Filho e Espírito Santo? Porque Deus é um Espírito que tem essas 3 personalidades, 3 almas. Entende? Porque é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É o 3 em 1. Por isso diz Santíssima Trindade. Ok? O Pai é uma personalidade, o Filho outra, o Espírito Santo outra. Mas é um Deus. Um só Senhor. Ok? Eu sou um. Mas você não está vendo a minha alma. Você está vendo só meu corpo. Mas não quer dizer que eu sou só uma carne. Por que o meu corpo tem vida? Porque tem um espírito aqui. Que gera vida. E eu tenho uma personalidade. Que é a minha alma. Que eu sou. Mas peraí, são 3. Pois é, mas eu sou só um. Vocês estão pegando, gente? Gente, o DNA de Deus está na gente.
Olha só, tudo 3 em 1. Presente, passado e futuro. Eu, corpo, alma e espírito. Você está entendendo? Tudo tem assinatura de Deus, inclusive a gente. Inclusive nós temos essa assinatura de Deus. Não tem como, ainda que uma pessoa pode pegar um monte de argumento, mas contra fatos não há argumentos. É um fato. Ok? Então olha só. É daqui que eles tiraram essa ideia de que Lúcifer morava no céu. Mas olha só o que diz aqui, versículo 13. E dizias no teu coração: eu subirei ao céu. Bom, peraí. Se ele mora no céu, não precisa subir. Verdade ou não? É ou não é, Luciane Sena? Hein, Ivan? Em Domenice? Em Ana Gil? Bom, se ele mora no céu, então não precisa subir, já está lá. E dizias no teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono. Ou seja, se ele quisesse ser como Deus, ele ainda estaria sendo humilde. Mas o orgulho, a soberba dele foi tão grande que ele queria, tradução, eu vou ser melhor do que Deus. A criatura querendo ser melhor que o Criador. Dizendo no teu coração: subirei ao céu acima das estrelas de Deus. Presta atenção, que estrelas são essas? Que estrelas são essas? São serafins. Aí muita gente vai falar: não, pastor, mas está falando em estrelas. Não está falando de anjo. A mesma pessoa que fala isso é a mesma pessoa que fala que o diabo caiu do céu com a terça parte dos anjos. As estrelas, na verdade. Deixa eu ver isso aí. Preste bastante atenção nisso, gente. O único versículo na Bíblia que fala sobre isso, que está lá em Apocalipse, ó, Apocalipse. Tem uma passagem na Bíblia aqui que fala sobre isso. Pera aí, deixa eu ver aqui. Que usa os anjos como estrelas. Que estrelas são anjos. Olha só aqui, ó. Vamos lá. Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12. Abra aí. Apocalipse capítulo 12. No versículo 4. Às vezes a pessoa fala assim: não, mas lá tá falando de estrela. Aí pergunta se essa mesma pessoa não acredita nisso aqui. Que fala que é o diabo que arrancou a terça parte dos anjos. Mas não fala anjo. Olha o que diz. Apocalipse 12, 4. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Bom, se os anjos não é estrela na Bíblia, então essa terça parte não era anjo, não. E lançou-se sobre a terra. Estão conseguindo pegar? É só se alguém discordar disso, tá? Mas isso aqui está se referindo a anjos, tá bom, pessoal? Está se referindo a anjos, ok? Está se referindo a anjos, tá certo? Quem está conseguindo entender aí? Vocês estão conseguindo pegar, gente? Estão conseguindo discernir bem a respeito disso aí? Não, tá conseguindo pegar. Gente,
eles falam assim, ó: subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei meu trono, ou seja, acima dos serafins. Acima de Deus tem serafins. Os serafins estão acima de Deus. Não quer dizer que é mais forte, é poderoso, não é isso não. É que da mesma forma que nós temos estrelas, tem estrelas sobre a nossa cabeça, Deus tem as estrelas. As estrelas que você olha são as nossas estrelas que estão sobre a nossa cabeça. E Deus também tem estrelas. Ah, meu Deus. Deixar você pensar aí que eu sou um herege. Fica aí, fica aí. Vou deixar um tempinho para você pensar nisso aí. Ah, gente. Tá na Bíblia isso, tá, gente? Não tô inventando, não. Isso tá na Bíblia. Em outra aula eu mostro isso pra vocês aí. Tá? Então, ele queria ser superior, ele queria superar a Deus. Agora preste atenção. Quando ele diz a palavra haja luz e houve luz. Gênesis. Vamos voltar para Gênesis. Ele diz haja luz e houve luz. Agora, haja luz e houve luz. E viu Deus que era boa luz. Vê se não é um pouco estranho. E viu Deus que era boa luz. Mas Deus não sabia que era boa? Ele está vendo agora? Não é bem assim. Por que usa essa expressão? E viu Deus que era boa luz? Não é que Deus fala haja luz e fala: nossa, como essa luz é top. Nossa, eu não sabia disso. Não foi desse jeito não. Não é isso não, gente. Não é isso não. E viu Deus que a luz era boa de estar de novo na terra. Porque a terra não estava em trevas. Só estava em trevas porque a luz foi retirada. Ah, meu Deus do céu. A luz foi retirada. Então quando ele fala haja luz de novo na terra, ele está vendo. Ele viu que era bom que a luz estivesse de volta na terra. Porque ela estava em trevas. E Deus não criou ela em trevas. E nem vazia. Estão pegando aí, gente? Estão entendendo? Dá um glória a Deus aí, crente. Dá um glória a Deus aí bem forte aí na sua casa. Glória a Deus. Deixa eu ver bem aqui a pergunta da Nina Alves. O que pode estar acima de Deus? Nina Alves, abre lá em Isaías capítulo 6, versículo 1. Isaías 6, 1. Isaías teve uma visão. Talvez estão pensando que, mas esse negócio que o serafim está acima de Deus, pastor, isso é muito sério falar isso. Eu vou mostrar agora. Isaías 6, 1. Vamos lá, vem comigo. Isaías capítulo 6, olha o que diz. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele. Dá glória a Deus aí, crente, pelo amor de Deus. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. Agora presta atenção, eles tinham 6 asas, os serafins têm 6 asas. Eles estavam voando acima de Deus, por cima de Deus. Não quer dizer que eles são mais fortes nem poderosos, ok? Olha só, por cima de Deus tem 6 asas. Agora preste atenção nesse detalhe. 6 asas, com 2 cobriam o seu rosto, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam.
Por que com duas ele cobriu o seu rosto? Por causa da santidade de Deus. Só para você ter ideia, Deus é um fogo consumidor. E Deus ele faz dos seus ministros, quem está perto dele, labareda de fogo. Porque se não fizer desse jeito, eles vão se consumir. E existe fogo que queima fogo. Ah, meu Deus do céu. Com duas cobriam os seus rostos, com duas cobriam os pés e com duas voavam. Sabe o que significa isso? Eles usavam 4 asas para oferecer adoração a Deus. 4 asas era para Deus e 2 era somente para eles. Sabe o que isso significa? Mais importante é o que Deus quer de nós. Mais importante é a vontade de Deus. É como nós se achegamos para Deus. É quando nós damos o nosso melhor para Deus, não apenas para a gente. Só que tem pessoas que só querem para benefício próprio. Mas diante de Deus tem essa não. Ou é o seu tudo ou nada. Ai, meu Deus do céu. Isso é forte demais, não é, gente? Pegaram aí? Olha só. Existe anjo para tudo. Existe anjo para tudo. Vamos lá em Ezequiel. Ezequiel 28:13. Vamos voltar lá. Já tô terminando, tá, gente? Sei que de repente você tá querendo dormir aí, tal, mas já tô terminando, calma aí. Ezequiel 28:13 ao 14. Aquilo que eu acabei de ler. Eu ia focar um pouco nas pedras, mas não vai dar tempo de eu focar nessas pedras que tinham no peitoral de Lúcifer, não. Hoje não vai dar tempo, não. Mas eu vou falar outra coisa aqui. Tudo que Deus cria, Ele prescreve uma lei, certo? Vamos ver Jeremias 5. Deixa eu ver se é esse texto aqui. Jeremias 5:22. Ó, por que tudo que Deus cria prescreve uma lei? Jeremias 5:22 fala assim, ó. Porventura não me temereis a mim, diz o Senhor. Não temereis diante de mim, que pus a areia por limite ao mar, por ordenança eterna, que ele não transpassará, ainda que se levantem as suas ondas, não prevalecerão, ainda que bramem, não a passarão. Presta atenção, tem um código poderoso aqui, ó. Olha só o que a palavra está dizendo. Que ele estabelece um limite para o mar. O mar não pode passar esse limite. Mas ainda que passe, ainda que brame, que é o que acontece com os tsunamis, o que é isso daí? Não era para acontecer, gente. Ok? Por que acontece tsunami? Por que acontece furacão e destrói, mata muitas vidas? Anjos. Porque os anjos lá de Gênesis 1, daquela primeira terra, da primeira criação, do período pré-adâmico, esses seres angelicais que foram feitos para guardar, proteger, agora eles destroem. Esses anjos caídos agora destroem. Por isso que você vai ver lá na macumba, por exemplo, a pessoa vai fazer uma oferenda. Você já notou que eles sempre oferecem, por exemplo, numa cachoeira, numa mata virgem, no mar? Porque são espíritos que outrora eram guardados para proteger, agora destroem. Por isso que esses espíritos lá da macumba têm a ver com a natureza. Porque antes eram anjos de luz, agora são de trevas. Então, esse tsunami, por exemplo, tsunamis que acontecem, que destrói, não é para acontecer, gente. São anjos.
entendeu? E todos esses anjos, eles vão prestar contas a Deus. Porque Deus estabelece limites naquilo que ele cria. Não pode ultrapassar. Se um raio cai 1 centímetro, se Deus determina um caminho para o raio e ele cai 1 centímetro fora daquilo que Deus determinou, algum anjo vai responder por isso. Tem anjo do sol, tem anjo do mar, tem anjo do vento, tem anjo do fogo, tem anjo para tudo, crente. Porque a ideia que a gente tem é que os anjos ficam tudo lá ao lado de Deus e a gente aqui, só com o demônio. Não, gente. Não é bem assim, não. Vamos ver alguns textos aqui. Apocalipse 16. Vamos ver mesmo se é verdade isso que eu estou falando para você. Apocalipse capítulo 16, versículo 5. Diz assim, ó. E ouvi o anjo das águas. Tem anjo das águas. Olha aí. Apocalipse 16, 5. Marca aí, crente. Presta atenção, crente. Olha só. E ouvi o anjo das águas, que dizia, justo és tu, ó Senhor. Existe um anjo das águas. Existe um anjo das águas para o bem ou para o mal. Com a natureza. Entende? Agora vamos lá. Apocalipse 19, versículo 17. Eu vi um anjo que estava no sol. Tem um anjo do sol também. Eu já li o livro do Enoque. E fala que os anjos é que aquecem o sol. Tem dia que eles dão uma exagerada, né, gente? Principalmente aqui no Tocantins. Mas presta atenção. Eu vi um anjo que estava no sol. No sol. Tem um anjo do sol. Ok? Vamos lá, Apocalipse 14. Apocalipse capítulo 14. Vai pegando aí. Versículo 18. Diz assim, ó. E saiu do altar outro anjo, que tinha poder sobre o fogo. Olha o anjo do fogo aqui, ó. Tinha poder sobre o fogo. Apocalipse capítulo 7, versículo 1. Abre aí. Estou mostrando para você na Bíblia, viu? E depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 ventos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Tem os anjos do vento também, crente. Olha só isso. Meu Deus do céu. O Ivan fez uma pergunta aqui muito interessante. Mas por que esses relacionados à natureza necessariamente seriam ruins? Não, é assim, ó. Tem esses relacionados à natureza, que é o que eu falei para vocês, são anjos que guardam, anjos de Deus, e tem os anjos caídos. Porque por mais que eles caíram com Lúcifer, eles não deixaram de ter poder. Porque olha só, porque existem anjos, pessoal, que têm funções diferentes. Olha o que diz lá na palavra. Fala assim, lá em Ezequiel, na multiplicação do teu comércio achou-se iniquidade. O que Lúcifer fazia? Que comércio era esse? Era um comércio de posições. Olha como que ele falava, ó, o seguinte, eu vou exaltar o meu trono acima do de Deus. Entendeu? Ele era um príncipe. Ele era um tipo de governador, de ungido. Ele fala assim, ó, eu vou exaltar eu vou superar Deus. E ele falava com os anjos que estavam sob o seu comando, e falava o seguinte, e você fica no meu lugar. Essa multiplicação de comércio, não era comércio dando dinheiro, traficando dinheiro, não era isso não, gente. Era comércio de posições.
de posições, porque anjos têm posição, têm hierarquias. Conseguem compreender? Tem hierarquias. Principados são os anjos mais fortes, são príncipes que cuidam de uma determinada região. Por isso que quando Jesus ele chega lá na terra de Gadara, o demônio fala para ele: por favor, não nos mande para fora dessa província. Por quê? Porque aquela província que eles estavam agindo, eles eram responsáveis por aquilo dali. Por que Jesus fala? Por que os demônios falou não mande para outra província? Porque em outras províncias existiam outros demônios que eram governados por outros principados de regiões, e se eles chegassem lá, eles iam acabar brigando entre si, entende? Então, olha o que aconteceu. Todos eram de luz. Existiam os principados, potestades, existiam os menores. E quando eles decidiram seguir a Lúcifer, se tornaram anjos das trevas. Mas um era anjo do vento, agora é um anjo do vento das trevas. Um era anjo do mar, agora é anjo do mar das trevas. E tem um anjo do mar também, que é de Deus, responsável por isso. Entende, gente? Estão pegando? Então tem hierarquias. O mundo espiritual é organizado. Vocês entenderam aí? Deixa eu ver uma passagem bem que eu vou mostrar para vocês. Mostrar algo para vocês aqui. Tem uma passagem aqui que fala sobre a abertura do Mar Vermelho, lá em Êxodo. Vamos ver se eu consigo encontrar essa passagem aqui para vocês. Passagem pelo meio do mar. Vamos lá. Achei. Espera aí só um minuto. Ó, gente, isso aqui é muito forte. Êxodo, capítulo 14. O Mar Vermelho, ele foi aberto por um anjo. Um anjo do vento. Tá duvidando, crente? Vamos lá na Bíblia comigo. Êxodo capítulo 14, versículo 21. Êxodo capítulo 14, versículo 21. Abre aí. Ó. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental. Toda aquela noite o mar se tornou em seco e as águas foram repartidas. O anjo responsável pelo lado leste abriu o mar. O que fala lá em Apocalipse? Não fala assim, ó, 4 anjos retendo os 4 ventos dos 4 cantos da terra? Porque tem norte, sul, leste e oeste. Não é verdade? Norte, sul, leste e oeste. Ou seja, tem um anjo que fica no norte, tem um anjo que fica retendo o vento no sul, tem outro no leste, tem outro no oeste. Esse que abriu o Mar Vermelho era o anjo do leste, porque fala oriental, e o lado oriental para o leste. Vento oriental. Pegaram aí, gente? Meu Deus do céu, fala alguma coisa, crente, com uma revelação dessa daí.
Entendeu? Aonde que você aprende essas coisas aí, em qualquer lugar? Não aprende não. É raro isso. Você está tendo acesso aos tesouros do reino de Deus. Vocês entenderam? Lembra da figueira? Aquela figueira que não tinha fruto, Jesus chega para a figueira. Não era tempo de fruto, mas tinha folhas. E Jesus chega. E Jesus amaldiçoa aquela figueira. O anjo, que era responsável por aquela figueira, vai prestar contas a Deus. Porque não era tempo de figo, e ela tinha aparência de quem tem fruto, mas não tinha. Ou seja, antes do tempo. Um anjo vai responder por isso. Quando no inverno, ao invés de ficar frio, fica quente, um anjo vai responder por isso. Quando é para chover e não chove, um anjo vai responder por isso. E todos vão prestar contas a Deus. Ok? Todos vão prestar contas a Deus. Tem anjos que foram escolhidos por Deus para guardar. É certo, tem aqueles que estão para destruir, claro. Mas tudo isso na permissão de Deus, na direção de Deus. Ok? Estão pegando, gente? Por isso que a gente vai julgar anjos, por causa disso. E os desastres não podem acontecer pelo fato de nós produzirmos tantas coisas ruins, poluição, destruição, construção, e isso é uma resposta de anjos. Olha só, presta bastante atenção, quando Adão ele pecou, a partir dali aconteceu uma série de problemas. Quando Adão peca, ele dá o governo da terra para Satanás. Conseguem compreender ou não? Dá o governo da terra para Satanás. Por isso que Cristo toma de volta. Mas muita gente ainda continua tomando atitudes ruins e vai pagar o preço. Ok? Mas, por incrível que pareça, o próprio Deus permite que anjos caídos julguem no sentido de... não é nem no julgar no sentido de condenar, não, mas de castigar. Por incrível que pareça, Deus usa até o diabo, gente. Pois é. Em Apocalipse mesmo, fala aí. Apocalipse está repleto, está cheio disso aí. Conseguem compreender? Então, nós temos um espírito que nós podemos interagir com o mundo espiritual. E no mundo espiritual tem seres, gente. Tem seres. Tem anjos, tem demônios, tem seres. Ok? É isso. Tá bom? Vocês gostaram dessa live aí, gente? Forte, poderosa. Vou deixar ela salva, essa live aqui. Entendeu? Olha só que bênção, né? Se você de repente não conseguiu pegar, não conseguiu entender alguma coisa, volta de novo na live. Anota, porque vai ser muito importante. Quando você anota, você aprende mais. Tá? Então, gente, tamo junto. Amanhã nós vamos ter mais uma live aí. Tá? Provavelmente amanhã nós vamos ter mais uma live. Vou avisar lá no grupo certinho. E no mesmo horário. Tá bom? Amanhã no mesmo horário. Tamo junto. Amanhã eu vou explicar pra vocês um pouquinho, mais um pouco sobre Lúcifer, tá? Sobre esse ser angelical, sobre os serafins, sobre os querubins, tá certo? Eu vou explicar pra você de uma forma melhor. Vou falar também sobre as 12 pedras, tá? E tamo junto, gente. Deus abençoe sua vida. Um forte abraço, um beijo no coração. Tenha uma ótima noite. Deus abençoe a todos. Colocar no YouTube.
Eu tenho que baixar primeiro essa live aqui e depois colocar lá. Eu vou ver se eu consigo colocar. Tá bom, gente? Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.